Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu preparei algo muito especial para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Meu nome é Daniel D'Andrea e este é o Pegando no Pé. Pessoal, preparei para vocês um vídeo especialíssimo porque é sobre o que tem acontecido no campo das denúncias recebidas pelo governo da Itália no que diz respeito à gestão da crise da pandemia por aqui. Aos poucos e bem devagar, o sentimento de que todos nós fomos enganados começa a aparecer na mente de muita gente. O número dos que ainda estão obscurecidos pela mentira é grande, mas com certeza tem diminuído bastante. Esse vídeo é sobre as declarações de uma médica daqui que meteu a boca no trombone e fez acusações gravíssimas ao governo e ao sistema de saúde, inclusive a sua própria rede médica, que tem repercutido para arrebentar por aqui, juntamente aos demais médicos que estão fazendo a mesma coisa. É uma médica conceituada e reconhecida no que faz, por isso é um vídeo essencial para que se entenda o tamanho da mentira que esses caras estão contando para nós no mundo todo, e no Brasil, é claro, que não é diferente. Vamos lá, segura aí que o barato é louco. A doutora Bárbara Balanzoni é médica cirurgiã, preparei um textozinho aqui para eu não esquecer de nada. Ela é médica cirurgiã e especialista em anestesia e reanimação na região de Piemonte, norte da Itália. Ela começa o vídeo então dizendo que os médicos no exercício da sua profissão, que têm conhecimento de coisas erradas, devem ter a obrigação de denunciar e que não pode escolher entre sim ou não, ou querer dar uma de herói, mas efetivamente devem denunciar quem quer que seja. Quando se sabe que há problemas e não se denuncia e depois outros o fazem, as coisas acabam por ficarem encobertas, diz ela. Os médicos que estão tolerando situações ilegais sofrerão consequências porque as investigações estão em curso. Tenho comigo, diz ela, que muitos companheiros de trabalho não têm noção de tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo nesse período. Muitos estão escondendo ilegalidades e por isso sofrerão duras penas. Portanto, convido a todos, porque eu mesmo estou fazendo, que ainda estão escondendo, favorecendo e falsificando documentos para que não venham à tona verdades, parem de colaborar com esse esquema. Toda essa situação me pesa, diz ela, me pesa dizer, mas eu não vou encobrir ninguém, nem mesmo os meus amigos mais próximos. A partir do minuto 4, a doutora leu o artigo, 1º de 25 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, é uma declaração oficial que fala de um antídoto que chegaria rápido para conter as mortes, diz a portaria. A partir do minuto 4:10, ela diz o seguinte: eu não tomarei esse negócio nem sob tortura, e falo isso como médica. A partir daqui, ela discursa sobre o fato de que a Casa Branca comprou 300 milhões de doses desse antídoto, e aí digo eu, não ela, que foram comprados das mãos do Bill Portões, e eu falo isso senão o YouTube me derruba, por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ela satiriza os motivos dessa bondade do presidente americano em imunizar o planeta. A doutora Bárbara explica que tomar o antídoto pressupõe uma autoinfecção voluntária, porque não se sabe ao certo como o sistema imunitário de milhões reagirão a isso. Então ela diz o seguinte: quem avisará as pessoas desses riscos? Então ela pergunta o porquê da velocidade de se fazer um antídoto antes que esse vírus desapareça, como diz a portaria, se o vírus já desapareceu. Portanto, o antídoto não serviria de, diz ela, porcaria nenhuma. Ela lê no documento que o antídoto tem uma eficácia de 50%, diz a portaria, e que tem 80% de chance de serem disponibilizadas já em setembro desse ano. Você vê que o povo está com pressa mesmo. Aqui ela afirma e diz que não tomará, ela diz de novo. 25 maggio, la dottoressa Barbara Balanzoni, medico chirurgo specialista in anestesia e rianimazione, ha dichiarato che il vaccino contro il coronavirus lei non lo farà. A partir do minuto 7º, ela fala que também não usará máscaras nem luvas porque são uma stronzata. Ela usa uma palavra em italiano que significa, no bom português, um monte de merda.
A partir do minuto 7h30, ela faz uma acusação contra o Estado e diz que no site primatonazionale.it, 30 médicos, que ela chama de heróis, fizeram um apelo ao Ministério da Saúde para realizarem autópsias durante a pandemia, mas que o governo as negou com a escusa de que não eram aconselhadas. Isso também eu li em outro documento, num outro vídeo. Parece impossível, mas é verdade. Inclusive, diz ela, que também fez pedidos de várias autópsias, mas foi também negado. Nesse momento, a doutora Bárbara faz menção de um caso que aconteceu famoso, que repercutiu demais por aqui, de uma moça de nome Gaia Contini, que morreu depois de ser entubada e os médicos nem mesmo deram informações à família do que estava acontecendo. É verdade. Somente quando a moça morreu, e pasmem, já no necrotério deram a notícia aos familiares. A doutora pediu ao governo a realização de uma necrópsia no corpo, mas não foi atendida imediatamente, apenas depois de mais de 40 dias de espera, e não sem antes entrar com uma ação jurídica, conseguiu a liberação do corpo para exumação. A análise do corpo não mostrou evidências, escute, de que a garota tivesse sido morta pelo vírus. A causa da morte ainda não foi concluída completamente, diz a doutora, mas seguramente, diz ela, a moça não morreu por Tienganê-19. Bom, no Brasil, gente, isso acontece toda hora, tá todo mundo sabendo, mas aqui na Europa não é assim. Uma notícia como essa que foi revelada aqui é uma bomba, um negócio desse. Não é, aqui a camuflagem, a falcatrua não é tão descarada como no Brasil. Então ela diz que fica a pergunta sem resposta até agora do porquê o governo nega autópsias, que podem salvar vidas e ajudar no tratamento. Então, para ela, fica a pergunta, para nós que estamos no canal, essa resposta já é bastante clara. A desculpa esfarrapada do governo, contestada pela médica, seria que o vírus pudesse ser transmitido pelo corpo morto. Mais adiante eu falo sobre isso. Parece piada, mas é verdade. A partir do minuto 8h30, ela faz uma acusação das mais graves do porquê os médicos da Lombardia, região em que morreu quase 60% de todas as vítimas do país, não estavam entre os 30 médicos que fizeram a petição ao governo para realizarem as autópsias. Como que a região onde mais tem mortos, os médicos não fazem petição ao governo para fazer autópsias? Meu Deus, tudo isso é muito sinistro. E que nem ao menos esses médicos foram contra a circular do Ministério da Saúde que as desaconselhava. A próxima acusação vem a partir do minuto 9, onde ela diz que o governo não seguiu as orientações da maioria dos especialistas, mas seguiu a conduta de alguns poucos que iam falar na TV e, diz ela, falar por si mesmos e que estes não os representavam. O Dr. Pasquale Bacco faz a mesma acusação. O governo teria seguido instruções de uma meia dúzia de médicos da elite, pagos a 800 euros cada 10 minutos, para emitirem informações equivocadas e dados fora de contexto com o intuito de, claro, causar medo e gerar caos na população. Isso eu já falei também no vídeo, vários vídeos, inclusive no 52. A partir do minuto 11, a doutora Bárbara continua lendo o documento, onde o governo declara que os médicos legistas que fizerem procedimentos necróticos devem se responsabilizar pelo contágio. Ela diz que isso também é uma absoluta palhaçada, porque um corpo morto não pode transmitir um vírus mais do que um corpo vírus. Um corpo vivo ou pode, porque não tosse, não espirra, nem se move. Ela usa o tom irônico aqui, mais uma vez, já que os médicos, na especialidade dela, trabalham com pacientes em estado grave diariamente e que os legistas poderiam fazer o trabalho deles com absoluta segurança. A médica chega a declarar no minuto 12 que o governo está mentindo no que tange a contaminação de legistas pelas vítimas do Tomorto-19. Nesse ponto, ela faz outra acusação ao governo de publicar agora, no mês de maio, uma portaria desaconselhando ainda as autópsias, mesmo sabendo de todo o benefício de estudo e de novos procedimentos adotados a partir dos conhecimentos transmitidos pelas autópsias e que salvaram muitas vidas. Gente, isso é inacreditável. Ela diz que isso é incrível. Então ela pergunta do que as pessoas morreram na Itália, de verdade. Ela mesma responde, não sabemos. Olha como isso é grave. Ela diz, nós não sabemos do que as pessoas morreram de verdade na Itália. E não sabemos porque os corpos foram incinerados.
Para quem não sabe, que na Itália milhares de corpos foram cremados com a desculpa de não haver lugar para enterrar. Isso também foi outro absurdo que eu também denunciei nos outros vídeos, por incrível que pareça. No surto de ebola e de AIDS, diz ela, as autópsias foram primordiais para descobrirem o tratamento e o modus operandi do vírus, mas nesse caso do crematudo 19 não tem sido possível fazer. Encaminhando para o final, ela diz que todos os dias, olha só como ela termina com chave de ouro a acusação, ela assistia o boletim das 16 horas e que ela chama esse boletim de teatrinho, onde se trazia informações de modo tal que os médicos sabiam que não se tratava da realidade e que a distância era abissal entre os boletins e a vivência médica dentro dos hospitais. Lembrando que a doutora Barbara Balanzoni trabalha na região de Piemonte, segunda área mais atingida da Itália, então ela sabia do que estava falando. Ela diz que o que ficou foi uma desconfiança total no governo e no Ministério da Saúde. Diz também que os mortos poderiam ter ensinado muito mais, já que outras pandemias virão nos próximos 100 anos e que serão desafiadoras. Quantos de nós, diz ela, podemos acordar pela manhã e olhar no espelho e sentir-se um médico de excelência? Não sou e nem nunca fui teórica da conspiração, mas todos nós, diz ela, devemos fazer uma análise implacável dos erros que todos nós cometemos nesse período, daquilo que fizemos e poderíamos fazer e até daquilo que permitimos que fosse feito. Ela termina dizendo que durante a pandemia de Cavalo de Troia 19, o pouco de credibilidade que ela ainda tinha no sistema de saúde italiano acabou de ser sepultada. Bom, pessoal, todas essas acusações são mais do que graves. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.